Bom dia, pessoal. É com enorme satisfação que iniciaremos o primeiro seminário da segurança pública e do trânsito aqui no Sindicato da Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Sul. O anfitrião é o nosso sindicato da Polícia Rodoviária Federal e o deputado Nicoletti é o incentivador desse seminário. E é com enorme satisfação que nós agradecemos a presença de todos vocês e que iniciaremos esse seminário, que é um evento promovido, como eu disse, pelo Sindicato do Rio Grande do Sul, Sindicato da PRF do Rio Grande do Sul, e com iniciativa do deputado federal Nicoletti. Nesta manhã abordaremos os seguintes temas: PEC da Segurança Pública, PEC do Regime Jurídico Policial, PEC 37 de 2022, PL 2160 de 2023. Esse evento visa promover um espaço de diálogo qualificado e integrado sobre os desafios e avanços na segurança pública e no trânsito do Brasil, reunindo autoridades aqui presentes, servidores e especialistas nas áreas de segurança e trânsito, além de representantes da sociedade civil. E o objetivo desse seminário é fomentar propostas legislativas, fortalecer políticas públicas e ampliar a cooperação entre os diversos atores responsáveis pela proteção da vida e pela melhoria da mobilidade urbana. Registramos a presença de algumas entidades e parceiros: Sindicatos Policiais Rodoviários Federais do Rio Grande do Sul, Associação dos Agentes de Trânsito do Brasil, Sindicato dos Agentes de Trânsito do município de Porto Alegre, Polícia Rodoviária Federal, Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul, Departamento Autônomo de Estrada e Rodagem, Empresa Pública de Transporte e Circulação, Guardas Municipais e Brigada Militar. Convido o presidente do Sindicato do Rio Grande do Sul, Leandro, para fazer uso da palavra e, em consequência, passar a palavra para o deputado federal Nicoletti. Bom dia, pessoal. Eu vou pedir a presença do meu colega da presidência, o Isaldo, e quando eu peço para o Isaldo estar aqui junto, é para fazer uma referência aos colegas que são colegas aposentados. Nós somos PRFs ativos ou aposentados e das outras forças da mesma forma. O colega passou para a aposentadoria, ele não deixa de ser policial. Eu faço questão que ele esteja junto. E fico muito contente em ver os colegas aposentados aqui presentes. Isso dá uma satisfação enorme. São vocês que conduziram a instituição até o momento, passaram o bastão para nós e a gente tem que fazer o nosso melhor para seguir em frente. Portanto, reitero aqui o nosso muito obrigado. Segurança pública e trânsito são duas matérias essenciais na vida de todo o cidadão, toda cidadã, e esse evento que o sindicato está promovendo, ele busca discutir os temas que estão em voga agora e pode alterar a questão da legislação nesses itens. E nada melhor que juntar mas várias entidades que atuam nesses segmentos para a gente trocar ideias e discutir, né? E para isso a gente convidou um dos maiores fomentadores na área de segurança pública e com certeza no Congresso Nacional o maior fomentador na área de trânsito, que é o deputado federal Nicoletti, que também é policial rodoviário federal, né? O qual nos dá a grata satisfação de vir e aceitar o convite aqui de palestrar e tirar dúvidas da gente nesse quesito. Eu agradeço a todos, reitero os agradecimentos que o cerimonialista fez às entidades que estão presentes aqui através dos seus representantes, citando ainda os colegas da Paraíba que estão presentes aqui e vieram participar e abrilhantar o evento.
Da minha parte, era isso aí. Eu só peço para aqueles que não deram o telefone com WhatsApp ou o e-mail, que deixem ali registrado que nós vamos encaminhar um certificado de participação para cada um. Então, por gentileza, depois deixem ali o dado que a gente vai mandar um certificado para cada participante. Ok? No mais, eu passo a palavra aqui para o Isaldo e depois deixamos com o deputado Nicoletti para palestrar. Então, um bom dia a todos, né? Como o Leandro bem disse, sou policial rodoviário também, aposentado, né? Da turma de 94, mas uma vez PRF para sempre. Não deixei de ser policial e recebi o convite aqui para participar dessa gestão do sindicato, né? Buscando justamente me colocar assim como o Cristane, a Tati, o Tôndolo, né? A gente ter essa representação também dos aposentados, né? E também a gente tem essa preocupação, né, com a PEC, com essas mudanças também, então para ter também esse lado do aposentado também na gestão aqui. E para nós é uma grata satisfação, então, ter o deputado Nicoletti aqui, que a gente sabe, né, que também é PRF, né, embora esteja lá hoje como deputado federal, também tem essa preocupação com a nossa categoria, então, com a segurança pública. Então, uma grata satisfação ver vários colegas aqui, o Cravo aqui, que ainda não se aposentou. Eu me lembro que quando ele dizia assim, lá atrás, tal data eu vou estar aposentado, e eu estava naquela perspectiva de mudança na época, de dizer, eu vou cair, vou ter que ficar mais tempo. Ainda consegui fechar meu tempo e sair na época ainda, e ele ainda está na ativa, né? Isso aqui eu acho que vai dar uma de Padilha, assim, tipo, vão ter que expulsar ele, passar para o deputado aqui. Beleza, não, tranquilo. Fica à vontade. Ok. Vou sair de perto aqui. Bom dia, bom dia. Bom dia. Então, satisfação estar aqui no nosso Rio Grande do Sul. Eu, como um bom gaúcho, sempre a casa retorno, né? Agradecer ao Leandro e toda a diretoria do sindicato aí por essa recepção, aos colegas, Carlos, que está sempre lá conosco, dos agentes de trânsito. Cadê o Carlos? Está sempre conosco lá em Brasília, né? É importante essa interação que a gente tem. Contar um pouquinho a minha história, né? Eu nasci aqui no Rio Grande do Sul. Para quem não me conhece, eu saí daqui com 18 anos, trabalhei minha infância com meu pai, me formei técnico mecânico lá na Escola 25 de Julho, em Ijuí, né? Aqui no noroeste do estado. Passei no concurso da ESA, que era sargento de carreira na época, em 2001. Fui para Minas Gerais, me formei e escolhi o norte do país para poder servir o Exército Brasileiro. Servi no 10º GAC de Selva, em Boa Vista. Depois eu acabei ficando por lá, casei lá, constituí família lá, estou com meu filho Nicolas aqui do lado, onde nasceu também em Roraima. E depois saí do Exército Brasileiro, depois de 14 anos, passei no concurso da Polícia Rodoviária Federal em 2013. Não consegui assumir em Roraima, deixei a família lá, fui assumir no Pará, fiquei em Santarém. Depois de Santarém consegui remoção para Boa Vista novamente, onde estava minha família. E em 2018 veio a primeira campanha, na qual eu não tinha participado de política ainda. Me elegi deputado federal em 2018. Vim para a reeleição em 2022, então estou no meu segundo mandato como deputado federal. E as pautas que a gente sempre defende lá é a família, a nossa liberdade, a questão da segurança pública. Eu acredito que a segurança pública não se faz com a PRF apenas, não se faz com os agentes de trânsito, não se faz apenas com a PM. E todos que me conhecem sabem que desde 2019, quando eu entrei no meu mandato, a gente sempre trouxe todos para perto. Eu nunca faço um projeto de lei pensando apenas numa categoria. Eu estou falando do modo geral. É claro que eu fiz o PL, por exemplo, dos agentes de trânsito, que é um PL que vai englobar só a categoria. Mas aqueles que a gente quer realmente tratar sobre temas que são comuns, a gente sempre dá atenção a todas as categorias. E eu não deixo nem de fora o socioeducativo. Que muitos, né, acham que o socioeducativo, não, ele é criança, é adolescente, né, o socioeducativo não é da segurança pública. Porque o socioeducativo hoje está com aqueles elementos que estão hoje cometendo crimes mais graves, só que a lei acaba que trata eles de uma maneira diferente. Só que o agente socioeducativo hoje não tem proteção nenhuma também. Não tem valorização da sua categoria. E é o que a gente precisa propor para que eles possam compor também, né, não só a lei do SUSP, mas que possam estar ali no caput do artigo 144. É onde a gente quer chegar. A gente está vendo guardas aqui, a gente está vendo agente de trânsito, que merecem esse respeito como segurança pública. Não só obrigações,
né, e deveres de estar cumprindo, mas que a gente possa valorizar essas categorias também. Então a gente vai abordar algumas coisas que têm acontecido na Câmara, né? A PEC 18 ela veio como uma PEC do governo federal, não foi com bons olhos que ela chegou no Congresso Nacional, porque foi um texto que ele não foi discutido. Então não chamaram os agentes de trânsito para conversar, não chamaram a Polícia Rodoviária, não chamaram a PM, não chamaram os estados e os governadores, não foi construído um texto em consenso. Quando a gente construiu a PEC RJP, que a gente vai passar mais à frente aqui, eu chamei todas as categorias, a gente conversou, cada um falou um pouquinho dessa categoria, a gente montou um texto depois de conversar com cada um. Eu fiz agora na Comissão de Segurança Pública, que eu sou titular, eu fiz uma audiência pública pós-PEC. Chamei todas as categorias, a gente começou 4 horas da tarde, eu acabei de escutar o último representante 8h30 da noite, eu acho que o Carlos estava por lá também. Eu escutei todos, para que a gente pudesse analisar e agora fazer as emendas dessa PEC 18. Estou titular da PEC 18 agora, criou-se uma comissão especial e o partido me indicou como titular nessa comissão e a gente vai apresentar algumas PECs. Ouvindo a guarda, que a gente tem a PEC 37 de vocês lá, então a gente vai pegar e fazer uma emenda na PEC 18. Então tem muitas PECs paradas que poderiam estar andando, mas o governo quer dizer, não, eu sou o salvador da pátria, vou mandar uma PEC aqui e vou dizer que eu, o governo federal, estou resolvendo a vida da segurança pública. Não é verdade. Chegou um texto horrível, chegou um texto que não é bom para nenhuma categoria. Por isso que na CCJ eu votei contra a PEC 18. Eu votei contra, para dar uma resposta para o governo. Porque se passasse, a gente deixou bem claro, se passar nós vamos alterar todo esse texto. Vamos deixar apenas alguns pontos ali que, não vou dizer que não tem um ponto bom, eu vou dar um ponto aqui, que é não contingenciamento do Fundo Nacional de Segurança Pública e do FUNPEM. Então está constitucionalizando esses 2 fundos, que eu acho que é uma das únicas coisas boas que tem essa PEC. Então a gente deu essa resposta, a gente quer mudar esse texto e para isso a gente precisa ouvir as categorias também, né? Então aqui, nós temos a PEC do regime jurídico policial, começo por ela, já vim aqui no Sul, já falei com vocês a respeito dessa PEC, né? É uma PEC que a gente quer realmente fazer um estatuto próprio para todas as categorias. Então vou dar um exemplo aqui, nós temos as polícias civis, responsabilidade do Estado, nós temos as polícias federais, que é da União, nós temos as guardas e alguns agentes de trânsito que são Estado, outros são município. Então essa PEC ela vai constitucionalizar tipo um estatuto para todos os servidores da segurança pública, dando segurança jurídica, colocando como carreira típica de Estado, porque vocês sabem que tem a PEC 32, que é a PEC da reforma administrativa, que ela vem para terceirizar os serviços, e muitos podem atingir a segurança pública, para colocar seletivados e para acabar com a estabilidade dos nossos servidores. Então a gente quer criar um estatuto dentro da Constituição, e isso aqui não é inconstitucional, você falar que o município, que o Estado vai ter que seguir a Constituição, então a gente precisa dar esse guarda-chuva para os estados e municípios também, então é uma segurança a mais. Falando sobre Previdência, que eu acho que é o tópico principal, quando você vê um guarda civil municipal trabalhando até 70 e poucos anos de idade, onde você vê agente de trânsito trabalhando muitas vezes até 70 e poucos anos de idade para poder se aposentar, onde você vê PRF também trabalhando, veio a emenda constitucional 103, mas ela não ajudou em nada também os nossos servidores que estavam ali quase se aposentando. E a questão da pensão por morte ou invalidez, que é outro ponto que às vezes a gente não dá atenção. Só vai dar atenção quando um colega nosso acaba falecendo ou ficando inválido. Por quê? Porque na nossa legislação ela fala sobre a questão de ser uma questão de agressão. Então muitas vezes aqui agente de trânsito, um guarda, um PRF se acidenta no trânsito, acaba que ele não sofreu uma agressão, ele sofreu um acidente. Um colega nosso tem uma doença cardiovascular e morreu ali do AVC. Opa, acidente de serviço? Em razão do serviço? Isso aí não está prevendo para que a gente possa ter uma integralidade e uma paridade, né, ganhando o último salário da categoria se vier a morrer, para que a família possa ficar amparado. Então são temas que a gente tem que discutir e colocar dentro da Constituição. Então nem legislação adianta, né, infraconstitucional, porque hoje o STF está mudando tudo. Hoje o grande mal que a gente sofre dentro aqui, dependendo da ideologia, eu sempre falo, não quero saber se é esquerda ou direita, mas o STF hoje está mandando e desmandando no país. Hoje o STF está legislando, ele está julgando, ele está denunciando, ele está investigando. O grande mal hoje da nossa nação chama-se a ditadura de toga. E isso é muito ruim para nós também, policiais, porque a gente tem que depender às vezes de parecer de AGU, que depois o STF vai dizer constitucional, né? Então a gente tem que colocar dentro da Constituição e falar sim sobre invalidez, para que a nossa esposa possa ter integralidade e paridade no salário dela,
para que os nossos filhos fiquem amparados, que hoje não são, e a gente tirar essa questão de agressão. E a gente tirar também a questão de se a esposa tem ou não tem uma renda formal. Então, de repente, a esposa ela é empregada, não, então não ganha pensão porque ela já tem um vínculo de trabalho. Opa, não interessa se a esposa está trabalhando, a esposa tem que trabalhar. Agora, porque ela está trabalhando, ela não vai ganhar pensão. Então, é o que a legislação diz hoje. E aí ainda tem algumas legislações, eu não vou aqui a nível municipal e estadual, vou para a PRF agora, de que você vai ver a idade da esposa. A esposa tem quantos anos? Ah, não, se tiver até 37, ganha tantos por cento. Se tiver 40 anos, vai ganhar um pouquinho mais. Então, a gente tem que acabar com isso. E outra coisa que a gente sente dificuldade é o colega em questões previdenciárias diferentes, por turmas diferentes, porque a evolução de 2002 foi uma, depois 2012 foi outra, 2017, aí veio 2019 com a emenda constitucional 103. Então, às vezes, você tem 3, 4 colegas numa viatura, cada um com uma previdência diferente. Então, fica uma situação estranha, fica uma situação complicada. A gente não pode dividir a segurança pública. Eu acho que se o policial federal tem tal benefício de uma pensão por morte, o guarda tem que ter, o agente de trânsito tem que ter, o sócio educativo tem que ter, a gente tem que nivelar e colocar isso tudo dentro da Constituição. Então, é dessa forma que a gente quer tratar. Então, eu acho que a PEC do RJP, o governo poderia ter pego ela e dito, não, agora sim eu vou valorizar o servidor da segurança pública. Eu vou pegar parte do texto da RJP, vou pegar parte do que o Estado está falando para mim, eu vou pegar parte do que o município está falando para mim, eu vou pegar a PEC 37, onde você vai botar no CAPT ali os agentes de trânsito e os guardas civis, e a gente vai fazer uma PEC realmente da segurança pública. Aí, Nicolete estaria dando palminha lá dentro da Câmara, chegando uma PEC do governo dessa maneira, mas não veio, pessoal. Então a gente tem essa PEC parada, a gente precisa dar seguimento. O presidente da casa, Hugo Mota, ele está sofrendo pressões de várias pautas que a gente precisa, mas eu acredito que nós aqui da segurança, precisamos cobrar os nossos parlamentares. Vocês do Rio Grande do Sul precisam cobrar os parlamentares aqui, falar o número da PEC 64, dizer, tem essa PEC aqui que ajuda a segurança pública, ajude a pressionar o presidente da casa, Hugo Mota, para dar seguimento nela. Agora não pode ficar na gaveta dele, assim como dezenas de outras PECs estão paradas e projetos de lei. Então ele tem que dar, qual que é a continuidade? Colocar na CCJ. Analisa na CCJ, depois cria-se uma comissão especial. Foi o que foi feito com a PEC da segurança pública. Então, quando o governo quer, ele faz as coisas andar. Então a PEC 18 chegou lá, a gente aprovou não, que eu vou ter conta, mas aprovaram na CCJ ela, e ela foi para a comissão especial, onde vai discutir o mérito dela também. Vamos passando aqui que é mais teoria. O importante aqui, que eu falei para vocês, é a gente mostrar aqui que ela engloba várias polícias. Então, Policial Legislativo dos Estados, né, Polícia Federal, PRF, os policiais ferroviários federais, que tem uma alteração também aqui na PEC da segurança que eu vou falar, polícias civis, polícias penais, né, nós temos guardas municipais, os peritos oficiais de natureza criminal. Então, está todo mundo, né, colocado dentro desse regime jurídico policial. O que a gente vai ter depois de constitucionalizar e ter essa PEC? São leis complementares. Então, a lei complementar no Estado e no município que vai definir também. Então, a gente constitucionaliza e deixa que os municípios e os estados possam o quê? Através de uma lei complementar, colocar o regime jurídico policial daquele município e daquele estado. Então, por isso que ela não se torna inconstitucional. Você coloca isso dentro da Constituição e permite e obriga os estados e municípios a poderem regulamentar cada um dentro do seu estado e do seu município. Então, garantida estabilidade, já falei. Permite também exercício de atividades de saúde e magistério, que é uma das emendas que eu vou propor lá agora na PEC 18. Não só magistério e saúde. Eu vou propor que o policial, cumprindo as suas horas ali de trabalho, dando prioridade para o seu serviço, ele possa ter outra atividade remuneratória. Então, isso aí tem que ser permitido. Ele vai fazer a sua função ali fora do expediente, às vezes ele está assinando como engenheiro, vai assinar como engenheiro. Então, assim, a gente precisa evoluir também, porque hoje quem está sendo penalizado somos nós. A gente é obrigado, castigado a ficar ali só na nossa função, muitas vezes, e a gente não tem a valorização que a gente precisa. Né? Então, a gente precisa lutar por isso e a gente vai ter uma emenda com relação a isso também. Aí, reduzir a idade, né, para as mulheres, que é muito importante. Eu acredito que a última emenda ali, ela colocou um pedágio de 100%, então ficou muito ruim para a gente, comparando com militares que teve 17% de pedágio. Então o que a gente quer
é propor uma discussão para ver qual a idade ideal para as mulheres aposentar, né, para os homens aposentarem também, porque é uma profissão de risco, é uma profissão diferente. Então essa discussão toda, quando a PEC ela foi pautada na comissão especial, a gente vai alterar o que já tem nesse texto. Agora a gente vai precisar de vocês. O que os guardas acham, o que os agentes de trânsito acham, o que os policiais civis acham, que é a idade ideal, por exemplo, para as mulheres, que é a idade ideal para os homens. Vamos tirar essa questão de idade mínima também da aposentadoria? Então tudo é uma discussão que a gente vai ter que ter lá depois na comissão especial. O direito de integralidade e paridade, que você não tem que abrir mão, e não tem como a turma de 2002 ter, a de 2020 não ter. Então ou é para todos, todos têm que ter esse direito. A gente precisa dar integralidade e paridade para todos os policiais. E a pensão, que eu já falei para vocês aqui, por morte, né, e a aposentadoria por invalidez, que é muito importante. A gente não quer isso, é óbvio, mas se acontecer, a gente precisa estar amparado e a família nossa, né, amparada também. Aí o PL 2160, né? Como é que, aqui para os agentes de trânsito especificamente, quem é que é agente de trânsito? Levanta o braço, por favor. Ó, a grande maioria, muita gente de trânsito aqui. Então, como é que surgiu o 2160? Né? Nós reunimos com a GT, né? Carlos foi lá também nas reuniões. Então, reunimos várias categorias de trânsito do Brasil, né? Com o Coelho e companhia lá na Câmara. Sentamos lá, ó, vamos fazer uma lei geral dos agentes de trânsito? Vamos. Desenhamos um texto lá no gabinete, eu e os assessores, chamamos o Coelho, chamamos todos da comissão que estava sempre andando por lá dos agentes de trânsito e construímos um texto juntos. A partir daí protocolamos esse texto e a categoria dos agentes de trânsito está de parabéns porque abraçou o projeto de lei. Muitos projetos de lei, pessoal, o deputado ele vai lá e apresenta. Ah, deputado apresentou um projeto lindo. Cara, não anda se não tiver pressão. Não anda se não tiver engajamento da categoria. Então vocês, agentes de trânsito, através dos seus representantes que vão para Brasília, estão de parabéns. Esse projeto em 1 ano ele já avançou e foi aprovado na Câmara. Já está lá no Senado, já está bombando. E é um projeto que vai dar porte de arma, vai dar uma estabilidade para os agentes de trânsito, vai entrar através de concurso de provas e títulos. Né? O porte de arma acho que é o essencial, que é a proteção de vocês. Eu digo para todo mundo, toda palestra que eu vou dar, pessoal, policial rodoviário federal, jamais abordaria um veículo sem arma de proteção individual. Eu jamais abordaria um veículo para pedir documentação se eu não tivesse com uma pistola do lado. Jamais. Você não sabe quem você está abordando e não adianta ter um PM com uma 12 a 15 metros de distância fazendo uma segurança de perímetro. Isso não existe. Não existe você abordar um veículo sem armamento. Isso aí é quebra de protocolo total de segurança, meu amigo. Só que aí tu vê. Porque, mas a gente de trânsito não é segurança pública. Como não é, pô? Como não é? Quantas vezes a gente está abordando o carro ali, viu uma coisa errada, chama o PM que está na blitz para verificar que tem droga, que tem arma, e o cara desarmado. Então a gente precisa do armamento para você, a gente precisa regulamentar a profissão, muitos são terceirizados, são seletivados no trânsito nos municípios e nos estados, não é isso que a gente quer. A gente quer dar o que para vocês? Como vocês têm uma carreira típica de estado, que vocês entrem por concurso público, né? Tem que ter ali a graduação correspondente ao cargo, tudo isso é para fortalecer e valorizar a categoria de vocês. Então, natureza policial, porte de arma, nível superior, aprovado na Câmara dos Deputados, está lá no Senado, na Comissão de Segurança Pública, com o Efraim, que é do nosso partido, né, e depois vai para a CCJ e plenário. Então, assim, está um passinho para ir. Aprova-se nas 2 casas, chega no Executivo, que é quem vai sancionar. E é mais uma luta na categoria e a pressão que a gente tem que dar para o presidente não vetar. E se vetar, volta para as casas e aí a gente tem uma luta interna para derrubar esse veto do presidente. Então, a gente está quase lá. Se fizer um esforço da categoria, eu acredito que até final do ano a gente consegue aprovar esse projeto para os agentes de trânsito, que vai ser algo assim que vai marcar, revolucionar a história da categoria de vocês. PEC 37. Então, o que é PEC 37? É uma PEC simples. É uma PEC para incluir no artigo 144, no CAPT, quem? Os guardas e também os agentes de trânsito. É uma PEC que está parada na gaveta de quem? Do Hugo Mota, do presidente da Câmara. Custa o Hugo Mota colocar lá na CCJ, a gente está pressionando para colocar. Inclusive, eu estou na CCJ e o pessoal lá da GT Brasil falou, deputado, já chegamos lá no teu colega lá de partido, que é o presidente da CCJ, pedindo para você ser o relator. Por quê? Porque aí eu pego logo, meu relatório já está pronto. Já apresento no outro dia, já bota para andar. Porque a gente precisa criar o quê? A comissão especial, que é o que mais demora. Entendeu? Agora, claro que se o governo desse uma ajudinha, ele chegaria e falava com o Hugo Mota, botaria direto no plenário. Atropelava a comissão especial. Pode acontecer isso?
Pode, eles fazem isso com o que querem lá dentro. Eles atropelam o regimento e fazem isso toda hora. Mas aí é a vontade deles. O rito normal é CCJ, depois comissão especial. Mas estamos lá, firme e forte na PEC 37. Já já eu vou falar o porquê não ter colocado na PEC 18. Aí vem a PEC da maldade aqui, a PEC 18 aqui. Né? A PEC que o governo se intitula vamos dizer assim, o modelo de segurança pública ideal para o país, através de um texto que em nada vinha acrescentando. Aprovada a constitucionalidade na CCJ, então assim, passou pela CCJ, então nós temos ela. Eu falei para vocês que nós temos aí mais de dezenas de PECs interessantes. Apresentei a PEC RJP, tem a PEC 37, tem várias outras PECs lá em andamento, que poderia ter construído um texto com todas elas e o governo federal ter apresentado para a gente. Não quis. Então a gente vai ter que mudar ela. E onde é que a gente muda? Nesse passo da comissão especial, onde a gente discute o mérito e a fase de emendas. O que são essas emendas? Quando você apresenta a PEC, ela passa pela CCJ, quando ela chega na comissão especial, você abre-se um prazo para apresentação de emendas, que é onde você consegue alterar o quê? Alterar o texto no mérito. Então, CCJ, ela só diz, é constitucional ou não, e tira partes dos trechos que tu acha que não seja constitucional. Agora não, agora é a hora do Nicolete entrar em campo e dizer assim, vou pegar a PEC 37, vou fazer uma emenda com o mesmo texto da PEC 37 e vou apresentar. Então, uma das emendas que eu já tenho pronto, o que é? É incluir os agentes de trânsito e os guardas, né, dentro do caput do 144. Então já é uma emenda que eu vou apresentar. E aí basta as duas categorias correrem atrás agora e a gente aprovar essa emenda lá. Como a PEC 37 está parada, e a 18 eu tenho certeza que vai andar, a gente vai conseguir, de repente, no texto da PEC 18, já colocar no caput os guardas e agentes de trânsito. Por que veio com o nome Guarda Municipal ainda na PEC da Segurança Pública? Por que já não trocou para a Polícia Municipal? Por isso que eu fico falando. Será que eles estão... Em que mundo que vive o Ministério da Justiça? Que mundo que vive quem fez e elaborou essa PEC? Se já estava uma discussão com o Flávio Dino lá no STF, por que já não alteraram? Nós vamos alterar. Tem que ser Polícia Municipal. É o que a categoria quer. E o nome polícia muda muito, pessoal. Quando a gente mudou o nome em 2019 dos agentes carcerários, agente penitenciário, mudou demais. Então, assim, a guarda, ela já faz um trabalho de polícia. Então, vamos trocar o nome para a Polícia Municipal? Vai ter emenda para a gente trocar o nome também. É importante. Por que vem lá no texto da PEC do Executivo dizendo que a guarda só pode fazer policiamento em área urbana? Cara, o município é só área urbana? O município tem área rural, e tem municípios que têm mais área rural do que área urbana. Então a gente precisa corrigir esse erro através de uma emenda. Então nós vamos ter a emenda para a gente corrigir isso também. Então a gente tem que fazer essa distorção que está acontecendo aí, que possa estar lá dentro dessa PEC agora. Então, outra coisa que eu vi ali, né, da PEC, aí eles mandam dizer assim, eles colocam lá que o Ministério Público será responsável por fazer a fiscalização das guardas. Né? Então, não bota a guarda no caput, mas quer que o MP fique fiscalizando o serviço de polícia da guarda, sem chamar a guarda de polícia. Não, vejam só como funciona o governo federal. Não, agora o MP tem responsabilidade por fiscalizar as guardas também, porque eles estariam fazendo serviço de polícia. Não deu o nome de polícia, não deu atribuição em área rural e não botou no caput. Mas não quer que o MP fiscalize. Outro erro que eu vejo assim, que não só para a guarda, mas para todas as polícias da PEC, colocar corregedorias independentes. O que isso significa dizer que vai colocar corregedoria independente, pessoal? É dizer assim, na corregedoria da PM, da PRF, da Polícia Civil, nós podemos colocar qualquer pessoa comandar aquela corregedoria. Nós podemos pegar a ONG tal, que defende direitos humanos, nós vamos botar essa pessoa representando a sociedade civil, comandar a corregedoria dentro da corporação. Vocês acham isso correto? Não tem como funcionar. Se hoje a gente tem colegas na corregedoria que às vezes não ajudam, vocês imaginam quem é de fora, que não sabe como é que o negócio funciona lá na ponta. Ninguém está querendo aqui defender policial que faz coisa errada, não, jamais. Mas colocar alguém que não conhece da profissão dentro de uma corregedoria, então a gente tem que abrir o olho, porque é isso que o governo federal está querendo fazer. É querendo colocar agentes estranhos dentro das nossas corregedorias também. Aí temos aqui, incluir agente de trânsito, que eu já falei, na PEC 37 e tal. Continuando aqui, né? PRF, por exemplo, vou falar um pouquinho da PRF agora. Então já acabou a apresentação, era bem simples aqui, mas eu vou falando mais aqui com vocês. A PRF, ela veio trocando o nome, né? Polícia Viária Federal. Uma polícia centenária, uma polícia que já tem marca. Só para você trocar uma marca dessa, eu não vou nem na questão moral e na questão que a gente tem de cultural de ter esse nome.
Olha os milhões e milhões que você vai gastar para trocar a imagem de uma polícia que já é conhecida nacionalmente e internacionalmente. Temos aqui os nossos nobres colegas aí, mais antigos, mais experientes que nós, né? Então, assim, é uma marca que vem lá de trás, que não pode ser trocado o nome dela. E aí o ministro Lewandowski, numa reunião, ele fala assim, tá, para de discutir, depois vocês dão o nome que vocês quiserem para essa polícia. Porra, pelo amor de Deus, como é que o ministro fala dessa maneira como instituição? Fez uma fala destruindo ele, pô. Não existe o cara tratar com desrespeito, né? Porque ele diz assim, questão de nome, discutam depois o nome dessa polícia aí. Desse jeito snob. Então como é que um cara desse aqui está comandando as forças de segurança pública a nível país? Como é que o cara diz que a justiça solta porque a polícia prende mal? A justiça solta porque a polícia prende mal? Não, pera aí, pô. Quem solta sem embasamento de nada são esses juízes em audiência de custódia, que tu vê o cara preso mais de 80 processos nas costas no Rio de Janeiro, sendo solto. E aí você vê a questão do 8 de janeiro, gente tomando 17 anos de cadeia. Então, assim, são coisas que, como eu falo, a justiça hoje é o pior mal que a gente tem dentro do nosso país, né? Independente de ideologia ou não partidária de cada um de vocês aqui. Então, a gente precisa mudar esse conceito de querer trocar o nome da PRF. É mais uma emenda que a gente vai fazer para manter a Polícia Rodoviária Federal. Dá mais atribuição para a PRF. Ferrovias e hidrovias. Pessoal, eu servi no Exército lá em Tefé, no Amazonas também. Passei 2 anos da minha vida lá. Rio Solimões, indo para Tabatinga, né? Tínhamos o Rio Negro, né? Fronteiras ali de rio, toda hora rio. Exército tem as suas operações limitadas e Polícia Federal muito menos. Policial Federal encontrava um PF ou 2 ali por município do interior quando não encontrava. Então você imagine dar essa atribuição agora para a PRF sem efetivo. Ferrovias também abandonadas no Brasil todo. Olha a nossa malha ferroviária que a gente tem. Eu não sou contra dar atribuição. Eu acho que a PRF ela vai desenrolar a missão? Vai desenrolar a missão. Agora, não pode você querer dar atribuição sem falar no primordial, que são cargo. Criação de novos cargos. Nós não temos efetivo hoje para dar conta de rodovia. Então, beleza, eu acho que é interessante a gente pegar essas atribuições, eu acho. Mas se não criar cargo, e ontem estava o diretor-geral num evento conosco, em momento algum ele fala, nós temos 500 aprovados, e nós temos o quê? Acho que 200 cargos vagos, e não falar nem chamar essa turma dos aprovados para a gente poder colocar na polícia e fazer reforço. Agora a última turma foi lá para Roraima, 50 novos policiais, nós temos um posto de fiscalização, os colegas têm que ficar meio que na rua, ali dentro das viaturas, durante 24 horas, que não tem onde ficar. Mas nós precisamos desses 50. Mas cadê o planejamento? Que a gente estava lutando lá atrás e mandando recursos para poder construir os postos. Cadê o Rio Grande do Sul, que era para ter recebido efetivo? Só que também não pode nem receber se não tem criação de cargos. Cadê o governo federal que não pensou na hora de mandar essa PEC, de mandar, no mínimo, uma lei para criar novos cargos da PRF? Estou criando novos cargos. Mais 5 mil cargos de PRF aqui. Está aqui a lei, bora aprovar esses 5 mil cargos. Que não vai ser chamar imediato 5 mil cargos. Mas tu dizer, está aqui 5 mil cargos, só que eu estou mandando uma PEC, pessoal, para vocês ganharem mais atribuição. Vocês vão ter que dar uma raladinha também e ocupar ferrovias e hidrovias. Aí eu dava legalzinho. Cadê? Mas eles não pensam. Esse é o grande problema que eu quero que vocês entendam isso. O cara quer jogar atribuição, mas não tem nem cargo efetivo para poder assumir. Né? Outro ponto que a gente vê, a PRF hoje, ela faz operação com o Ministério Público, com o GAECO todo tempo. A todo momento a gente faz apreensão, a gente vai para cima para prender, né, organizações criminosas, líder de facção. Estão acabando com isso. Não, a PRF não pode mais se juntar com o MP para fazer operação nenhuma. Inteligência da PRF, que aprende droga nessa fronteira toda que a gente tem no Brasil, não, a inteligência também não pode mais funcionar, não. Tá? A inteligência aqui de vocês, ela não pode ter autonomia, não. Então, veja bem, estão querendo acabar com as atribuições da Polícia Rodoviária Federal por um outro lado que a gente já faz e tem expertise no que a gente faz, Leandro. Então, é preocupante isso também. Então, essa PEC 18, no geral, ela só vem com uma situação boa que eu disse para vocês aqui, que é não contingenciamento dos fundos, né? Do FUNPEM e do Fundo Nacional de Segurança Pública. Isso eu acho lindo e maravilhoso. O resto a gente vai ter que modelar esse texto. E eu sempre falei para os colegas que estão em Brasília que não é o governo federal que manda numa PEC. A PEC ela não passa pelo governo federal. Se um deputado, um senador tivesse apresentado esse texto, estaria lá. Depois que se apresenta o texto, quem comanda uma PEC é Câmara e Senado, pessoal. A gente não precisa de nada do governo federal. Então, assim, hoje a gente pode mudar todo esse texto. Então, por isso que a nossa pressão hoje não é do governo federal, que ele já apresentou.
A nossa pressão hoje é em deputados, principalmente que o Senado Federal ela já passou, já veio. Deputados e senadores que a gente precisa, porque assim, na verdade não passou pelo Senado, desculpa. Nós temos Senado e Câmara Federal para decidir a nossa vida. Então, se vocês não estiverem pressionando os parlamentares, não estiverem ali conversando com eles, para que a gente possa construir um bom texto, não vai adiantar. Então, eu apresentei para vocês esses pontos positivos, a maioria negativos, né? Falei um pouquinho sobre todos que estão aqui, né? Agente de trânsito, nós temos aqui várias outras instituições, e agora eu quero ouvir um pouquinho vocês. Né, vim aqui para falar, já falei, sou bem rápido, sou bem objetivo mesmo, não gosto de ficar enrolando com nada não, e eu acho que vocês tiveram agora uma noção do que está acontecendo na Câmara dos Deputados e o que cada projetinho está falando também. Então eu queria abrir agora espaço para perguntas, né, estou aqui para responder o que eu puder responder, o que eu não souber a gente anota, procura saber para depois dar resposta para vocês, para também não ficar enganando ou então aqui mandando qualquer coisa para vocês. Então está aberto aí, né, de forma bem tranquila. Levantar a mãozinha, levantar e vamos começar. Bom dia, Nicolete, tudo bem? Tudo certinho. Só por gentileza, se puder falar no microfone, que a gente, só para explicar, a gente está gravando o evento e nós vamos entregar o WhatsApp de vocês, tanto o certificado, sendo transmitido ao vivo, tá? Caso você tiver alguma dúvida. Pode ter pergunta no chat também. Tá. Bom dia, Nicolete. Eu sou o João da Guarda de Trânsito de Cachoeirinha, tudo bem? Sou agente de trânsito. Uma pergunta que eu fiquei com dúvida. A PEC 37, ela veio primeiro que a PEC 18, que veio do governo federal. E o fato da PEC 18 ser do governo não vai travar nossa PEC 37 na aprovação do caput? Perfeito, é isso mesmo. O que eu estava explicando para vocês? Ali na PEC 37, nós temos dezenas de PECs que estavam lá para ser despachadas pelo presidente Hugo Mota, que é da mesa, ele que despacha. Ó, vai para a CCJ, cria-se comissão especial. Ou então ele atropela o rito e diz, vá para plenário. E vamos votar em plenário logo para a gente despachar essa PEC. Então, nesse momento, a PEC 37 vai parar. Tu não tenha dúvida. Os colegas estão trabalhando lá para ela entrar na CCJ, para ela ir caminhando. Mas o que eu te passo aqui, por conhecer, já está no segundo mandato, e conhecer como funciona, a 37 vai ficar de lado. Porque eu mesmo vou pegar todo o texto da 37 e estou apresentando uma emenda. E eu tenho certeza que nós vamos aprovar o que está na PEC 37 dentro da 18. Porque é o que vai andar. Porque o governo quer dizer que ele está aprovando. Por mais que no final não vai ter quase nada do que o governo mandou, mas ele vai dizer, eu aprovei a PEC da Segurança Pública. Então hoje a pressão é para a gente aprovar a emenda dessa PEC 37, do texto, dentro da PEC 18, que é o que vai fazer andar primeiro. Então é mais certo a PEC 18 que a 37. Com certeza, hoje eu te digo isso. Certo. Muito Obrigado. mais certo. Obrigado pela dúvida. Mais alguém? Fique à vontade, pessoal. E também, assim, quiser outro tema, alguma outra coisa sobre segurança pública, sobre sua carreira, fique à vontade aí. Tá, só ali. Depois aqui. Bom dia, aqui é a agente de trânsito de Guaíba, Blau. Eu queria saber um pouco sobre a PEC 66, que quer nos travar, né? A aposentadoria, essas coisas aí, perder a estabilidade, a PEC 66. A PEC 66 que você está falando é a PEC que estava agora na Comissão da Previdência, essa semana, correto? Correto. Então, é um projeto de lei, né, que estava lá. E até alguém pediu vista, eu acho. Isso, pediram vista lá nesse projeto. Até os agentes de trânsito e guarda estavam conversando comigo, né, no corredor ali, eu não faço parte da comissão, até falei com alguns colegas de partido para poder ajudar. Então, é um outro projeto que está rolando, para que possa realmente avançar, a gente está cuidando dessa situação. Mas o que eu vejo? Muitos projetos que falam de aposentadoria de uma categoria só, há uma resistência maior até de passar. A PEC 37 eu não vejo resistência não, porque eu acho que hoje já há um consenso, um convencimento, de que, pô, vocês estão nos parágrafos, pô, do artigo 144, então assim, não tem... A questão agora é só dizer assim, não, estamos no caput aqui, porque o caput ele remete, por exemplo, à lei do porte de arma. Ele vai falar do artigo 144, os órgãos de segurança pública, aí vocês estão lá no parágrafo. Então você precisa de uma lei geral para incluir vocês para ter um porte, por exemplo. Então hoje eu vejo fácil essas situações e previdência como engloba também demais categorias, professores, os ACS querem mudar, IACE. Então são várias categorias que não estão satisfeitas com previdência. Então quando é pontual eu acho bem difícil às vezes avançar. Por isso que a gente tem a PEC RJP, mas a gente está vigilante lá nessa específica. Então, todas essas demandas
que estão lá, que vocês queiram depois passar para o Leandro aqui, de projeto de lei que vocês saibam que está andando na Câmara dos Deputados, pessoal, passa para ele aqui que a gente vai ficar acompanhando. Mas assim, eu acredito que todas essas a gente está acompanhando lá no gabinete. Mas é interessante que você, sabendo de um projetinho bacana, que não, pô, a categoria é bom esse projeto aqui, deputado. Fica atento, eu vou ver, ó, minha equipe está acompanhando ou não está acompanhando, aí a gente dá um retorno para vocês, tá bom? Acho que aqui na frente tem uma pergunta. Bom dia, deputado Nicolete, Robson Camargo, de São Leopoldo, presidente do Sindiguardas, juntamente com o meu diretor aqui também do Sindiguardas, Eduardo de Cachoeirinha. Prazer nós estarmos aqui com o senhor novamente nessa casa, agradecer ao nosso presidente Leandro, né, por nos proporcionar essa oportunidade de estar junto com o senhor. Agradecer também em nome da Fenaguardas, que sempre está lá do seu lado também, né? Somos filiados à Fenaguardas, está sempre lá lhe incomodando. O senhor sempre bem prestativo, né? A gente tem observado desde a PEC da Previdência. Infelizmente lá a gente não conseguiu ser incluído. Eu vi que o senhor defende bastante a questão dos sócios, né, educativos. Nossos colegas conseguiram ser incluídos na Previdência e nós, naquela época, infelizmente, não conseguimos. A minha pergunta, assim, eu acho que a gente tem a grande possibilidade de, tanto os agentes de trânsito como nós, de avançar nos incisos do 144, mas o que o senhor acha, dentro da sua experiência, nesse aspecto da Previdência, o senhor acha que a gente ainda conseguiria também reparar isso, indo para esses incisos, digamos assim, existe essa possibilidade? Seria automático ou nós teríamos que ainda buscar também uma emenda na PEC 18? Então, o que eu vejo hoje? Hoje eu vejo que a importância da gente aprovar a Previdência dentro da PEC 18. Hoje eu estou bem consciente de que essa PEC RJP ela vai ficar parada assim como a 37. E o que eu tenho que fazer, e eu já estou fazendo e já está pronto, são emendas para a gente corrigir esses erros previdenciários dentro da 18. Já que o governo quer ser o pai da criança e mandou a PEC 18, não tem problema não. Vai ser de vocês essa PEC. Ninguém quer saber de quem foi o autor. O que a gente precisa entender é que tem que entrar lá dentro que a gente precisa. Então hoje a minha luta lá, e eu quero que vocês também tenham essa luta, é para a gente corrigir essas injustiças previdenciárias dentro da PEC 18. É a gente colocar essa emenda e ser aprovada essa emenda. A gente não precisa pedir tudo que seja lindo e maravilhoso, mas a gente tem que pedir o essencial, que é a gente colocar uma idade padrão, se for colocar a idade, é colocar uma transição ideal para todo mundo, é reduzir o tempo das mulheres também dentro dessa PEC, o tempo de atividade policial também para elas e também para a gente. Então, eu acho que a gente pode fazer essa correção de todas as categorias, aproveitando esse momento da PEC 18. Bom dia, deputado. Bom dia. PRF-J. Nunes, primeira delegacia, turma de 2004. Agradecer a sua presença aí, todo o apoio que tem sempre nos dado aí. A minha pergunta é a seguinte, todos já sabemos que essa questão da Previdência aí, ela se tornou essencial para a PRF, ela tem feito um racha na categoria e tem nos enfraquecido muito. O ideal, né, todos vemos com o RJP ali, o regime jurídico policial, mas o senhor falou que a ideia é colocar dentro da PEC 18. Então, a questão é o seguinte, de que formas, que ações que o senhor considera essenciais que os sindicatos, junto com os associados, possam implementar para pressionar deputados e senadores? Caminhadas, pressão em rede social, sei lá, o senhor lá de dentro, como deputado, deve ter essa noção, deve saber melhor que forma a gente tem para fazer esse trabalho e ajudar nessa aprovação, que é essencial para, eu diria, até para a existência da PRF. Perfeito. Esse racha, eu tinha até falado para vocês aqui, né? Está dentro de uma viatura aqui, dependendo do ano de formação do colega, o cara está ali na cabeça dele, pô, mas eu vou me aposentar só com, sei lá, 65 anos de idade, estou falando aqui, né? Na transição dele, eu estou aqui, estou aposentando mês que vem. E são regimes diferentes. Eu acredito assim, a gente tem que dar tempo a tempo. Hoje está se criando a comissão especial ainda. O que está faltando? Alguns partidos indicaram os membros. Só vai ser instalada essa comissão especial e dado a relatoria para alguém e a presidência para outro, quando a gente concluir a indicação de todos os partidos. Então, se eu não me engano, ali falta ainda a indicação de 20 vagas de membros titulares, mais uns 11 para suplentes. Então, quando a gente conseguir que os partidos todos indiquem, ali os membros, vai ser instalada essa comissão. Quando instalou a comissão, a gente vai ter o prazo para apresentação de emendas, e essa emenda já está pronta. Então, quando a gente apresentar essa emenda de correção,
da Previdência e da pensão, aí nós vamos entrar em contato com os sindicatos e dizer, ó, a partir de agora é mapear todos os parlamentares por partido, ver quem é do Rio Grande do Sul e cair em campo. Diz, ó, a emenda tal do deputado Nicoletti que a gente precisa de apoio. Bora correr atrás de assinatura, que precisa de 171 assinaturas. Conseguiu assinaturas, a gente vai apresentar e depois tem que destacar a emenda lá, para votação. E aí é um outro desafio na hora da votação. Então, isso tudo a gente vai conversar com a FENA-PRF, a gente está conversando já, né? Está conversando com os sindicatos também, para que no momento que esteja emenda lá, a gente apresentar para cada um de vocês aqui. E aí é rede social. Aí a pressão da rede social é marcar o parlamentar, emenda tal, fazer vídeo, né? As campanhas, a FENA deve organizar alguma campanha, sindicato aqui também. E aí o momento certo é de vocês entenderem. Ó, essa emenda é boa aqui para a Previdência. Essa emenda aqui ela é boa porque vai botar o artigo 37 todinho aqui dentro. Então a gente vai apresentar essas emendas, vai ter um número cada uma, e a gente vai precisar da assinatura, que são 171, que é de todos. Apresentou as assinaturas, depois a gente vai pressionar quem está dentro da comissão para votar, que vai ser lá na frente quando tiver a votação. E aí é no voto. E aí no voto, passou no voto, já era. Incorpora no texto, vai para plenário. Se manter no plenário, vai para o Senado. Tá? Então, assim, passando pela comissão especial o texto, é muito difícil no plenário fazer alguma alteração, assim, do mérito. Pode ser que pontualmente faça alguma alteração, que a emenda de plenário é um pouquinho mais dificultosa. Né? O cerne mesmo, a gente na comissão especial já definiu um texto padrão. E chegando no Senado é meio difícil, porque hoje o Senado ele é muito governista, né? E o governo quer aprovar a PEC, independente meio que do que texto que vá. E o Senado, para alterar uma PEC dessa, tem que voltar para a Câmara de novo, né? Então, veja bem, se a gente conseguir na Câmara fazer um texto ideal, depois a pressão vai em cima do Senado Federal, para poder avançar com essa PEC. Beleza? Eu gostaria de colocar, até o J. Nunes falou, essa questão de como agir, né? É um trabalho que está sendo feito de formiguinha mesmo, e outros eventos semelhantes a esse que está acontecendo aqui, a gente vai ter que realizar, porque as entidades de fiscalização na área de trânsito, na área de polícia, nós temos vários interesses em comuns. E quando a gente se une, né, se junta num propósito para fazer uma pressão, e uma pressão articulada junto aos parlamentares para buscar o objetivo em comum, facilita muito. Temas específicos, né, hoje a gente já está fazendo um trabalho, e esse trabalho é muito mais de diálogo, de conversa, de convencimento, num nível hoje para a composição da comissão especial, num convencimento dos líderes, né, para que a composição seja o mais adequada possível para os órgãos de segurança pública, para os órgãos que trabalham na fiscalização. Posteriormente, estando composta, né, essa comissão, aí sim nós vamos ter que trabalhar de uma maneira mais, digamos assim, personalizada, né? De uma maneira mais personalizada. Obviamente, né, que também as articulações elas precisam existir no âmbito um pouquinho superior, que seriam os líderes de bancada, os líderes partidários, né? É um trabalho mais minucioso, digamos assim. Obviamente que tem um ponto em comum a todos nós que estamos presentes aqui. Nós temos que ter claro o objetivo que nós queremos, aonde nós queremos chegar. De nada adianta a PRF chegar lá na questão previdenciária de uma forma e a Guarda Municipal de outra. As outras entidades de uma forma distinta. Nós precisamos ser coesos. Essa coesão ela deve existir. E até mesmo dentro de cada instituição, né? Não adianta nada eu diria já, polícia municipal. A polícia municipal ou a fiscalização de trânsito chega lá, olha, eu quero isso. Daqui um pouquinho, o outro representante diz, não, mas nós queremos aquilo. Isso deixa a cabeça do parlamentar embaraçada. E aí, para que lado eu vou para colaborar e ajudar a instituição? Então, nós também, cada instituição tem que saber o que quer, né? O que quer. E aí, fazer a organização interna para que a gente consiga fazer o convencimento, mostrando que não é bom só para a instituição, mas colabora com a sociedade.
E se a gente conseguir mostrar que a sociedade tem um ganho com isso, que é um ponto nevrálgico, aí com certeza o apoio, a tendência é o apoio ser bem maior, né? Não sei se o deputado concorda comigo nesse sentido, mas se não concordar não tem problema, mas é o trabalho, é a lógica, né? É a lógica, pessoal, porque assim, quando ele fala aqui que o pessoal está trabalhando agora para indicação dos membros da comissão, por que é importante você colocar um Nicolete como um membro titular da Comissão de Segurança Pública? Porque o Nicolete entende segurança pública, porque o Nicolete está à frente de vários projetos de lei, que o Nicolete escuta vocês da categoria e com certeza vou ter um bom senso de apresentar boas emendas e de correr atrás do que vocês precisam. Diferentemente, muitas vezes, de o partido dizer assim, cara, não tem ninguém para indicar aqui, vou indicar fulano de tal. Ou então o cara só quer fazer um H para a população, para dizer que gosta de segurança pública, mas a gente sabe que aquele deputado não gosta, e ele vai lá, não, deixa eu ser da comissão especial. Então essa pessoa, de repente, a gente não vai conseguir contar com ela. Então o que a FENA, a PRF e os sindicatos estão fazendo? Estão tentando mapear quem poderia, porque são poucos que dá para contar, né? Realmente contar, não, de colégio tu conta. Aí pega mais 2, 3 na mão ali, tu conta. E o resto tu tenta dizer, não, mas esse cara já nos ajudou nisso, aquele já ajudou com aquilo. Aí tu vai pro partido. Quem do PT, por exemplo, segurança pública tem mais proximidade com a guarda, com a gente de trânsito, com a PRF. Aí tu vai lá, vamos pedir para indicar esse cara aqui. Aí tu chega para ele, conversa com ele, diz, ó, pede indicação lá para a comissão especial. E aí depois tu vai ter que falar com o presidente do partido dele para tentar convencer para colocar ele. Então arranjando ali uns membros que a gente tem uma maioria, na votação facilita. Do que a gente ter que esperar na votação e correr atrás de pessoas que odeiam a segurança pública. Aí fica mais difícil, pessoal. Então assim, todo esse trabalho da articulação agora, ele também é fundamental. Porque lá a gente vai ter os membros que vão votar. Né? Dos 513 lá a gente vai ter 30 votando, por exemplo. Então você imagina, 513 tu ter 30 votando. Então você tem que pegar 30 cara. Bom, e aí um outro medo que ocorre aqui, contando para vocês, sendo bem transparente e aberto, como eu sou também. O que acontece às vezes? Botaram o Nicolete lá, tá, de titular e tal, vai votar com a gente. Rapaz, na reforma da Previdência, me sacaram da comissão especial para colocar outra pessoa que o partido tinha feito algum acordo com não sei quem, me tiraram e colocaram outra pessoa no meu lugar na hora da votação. E eles podem fazer isso. A qualquer momento, o líder de partido pode tirar um membro da comissão e colocar outro membro. Seja lá na frente na hora da votação. Aí é onde chega a pressão de vocês. Porque se a gente está construindo junto com esse pessoal aqui, e lá na frente, por exemplo, eu vou ter que avisar. Galera, estão me sacando hoje aqui, me sacaram da comissão e amanhã tem votação do negócio. Aí vocês vão ter que ir para cima, rede social, invadir o Congresso lá, invadindo, bom termo, tá, pessoal? Não estou incentivando o golpe aqui que estão dizendo aí. Mas entrar lá na Câmara e tal, da pressão na frente da porta do líder, bota o Nicolete de volta, não sei o que, bota o fulaninho de volta aqui, nós precisamos dessa votação. Então vocês entenderam como o jogo é complexo. O governo, ele usa oferecer emenda para parlamentar, ele usa... É uma série de coisas. Vocês viram a CPI das terras, você lembra da CPI das terras, né? O que eles fizeram na hora da gente apresentar o relatório? Trocaram todos os membros, me sacaram da CPI das terras, da invasão de terras, do MST. Sacaram a gente e o Zuco lá não conseguiu entregar o relatório no final, pô. Não foi nem para votação o relatório. Porque quando ele foi ver, disse, cara, melhor nem botar em votação que nós vamos perder e vamos passar vergonha com o relatório. Um relatório com várias provas, com várias situações, foram feitas, audiências públicas e tudo mais, mas ele não pôde nem apresentar porque o governo deu pressão nos líderes partidários, trocaram os membros e na hora da votação ia perder. Então, entendam, não é fácil a nossa vida lá dentro da Câmara dos Deputados. Quem quer fazer a coisa certa, quem está ali para representar o povo e as categorias, muitas vezes sofre retaliação. Então, eu já estou antecipando para vocês aqui algo que pode acontecer lá na frente também. Só nesse ponto aí, o deputado Nicolete falou, é um item bem essencial. Nesse momento aqui, a gente não faz um trabalho de publicização. A gente vai conversando, dialogando, né, de maneira a tentar convencer o parlamentar a se ofertar, digamos assim, para participar da comissão. Depois, sim, quando tiver a comissão pronta, é o momento de publicizar isso, fazer a pressão externa, né? É a visão que a gente tem. Então, são dois momentos distintos. Um, de maneira silenciosa, e o outro, orquestrada, né, claro, e a outra, sim, aí, com a sociedade buscando. Pode.
Bom dia a todos. Sou agente Silveira aqui, conhecido em Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, aqui. Presidente do Sintran, Porto Alegre, e diretor da GT Brasil. Eu fiquei sabendo, acho que foi ontem, está se formando um consórcio, acho que é da União Brasil com o PP. Isso. Federação. É uma federação gigante. Nós tivemos em Brasília, na mobilização agora na semana passada, fomos em todas as lideranças partidárias, inclusive do governo, pedir para que vote um requerimento de urgência do PL 2234, do Fundo Nacional de Segurança Pública, para aliviar os prefeitos nas suas prefeituras, né? Para fornecer viaturas, formação, EPI e, consequentemente, com essa sobra de verba que vai ter, investir nos salários e nos serviços dos agentes. Então, venho pedir mais uma vez para o senhor, juntamente com o seu partido e com essa federação, que venha forçar lá Hugo Mota, porque o requerimento de urgência é dele mesmo, para que ele mesmo coloque o requerimento. Que situação que nós estamos, né? O requerimento é dele e ainda não conseguiu ainda as assinaturas para a gente poder verificar. Que ele era deputado, né? Agora ele já está de presidente. A gente está em conversa lá, né? É muito importante isso, onde você coloca. Porque, assim, na verdade, hoje, eu vejo que até tem brecha de você utilizar o Fundo Estadual de Segurança Pública para fornecer viaturas e materiais. O grande problema é que um estado como o Rio Grande do Sul, ele já recebe pouco. Então ele tem a PM, tem ali o pessoal que está mais notoriamente, que ele acha que ele tem que ficar distribuindo esse recurso. Porque eu acho que criando esse convênio ainda consegue. Mas estando na lei, cria-se uma obrigação de vir esse recurso para o município. E aí com certeza alivia para as prefeituras, né? Porque é essencial. O meu estado, por exemplo, o Roraima, recebe até um valor meio vultuoso. Acho que é cerca de 30 milhões, às vezes, por ano. Lá acho que tem 90 milhões para os caras criar convênio, executar e não executa. Aí tem uma questão de politicagem de prefeitura contra estado e tal. Acaba que, tu não vê esse dinheiro sendo empregado. Então a gente precisa, e aí a gente tem vários projetos que falam desse fundo nacional e do recurso que vai para o fundo estadual, onde você coloca, porque lá é engessado, é tudo expressamente onde pode ser utilizado. E a gente coloca lá, por exemplo, na valorização dos policiais também aquele recurso, para que você possa pagar uma diária, para que você possa pagar um curso de qualificação para os profissionais, porque senão fica só lá construção e viatura. Construção, armamento e viatura. E tu fica com um recurso engessado. Tipo, o Roraima com 90 milhões e conta, e nem está fazendo obra e não está conseguindo fazer, de repente, curso de qualificação dos profissionais. Então a gente tem vários projetos lá onde coloca até implantação de recursos para habitação, habitacional para os servidores da segurança pública, que dê um plus ali para o pessoal que quer construir seu primeiro imóvel. Então, acho que é importante esse projeto de lei, a gente está atento a isso, e a nossa ideia hoje é desburocratizar, é fazer com que as coisas aconteçam. Porque não adianta só ficar falando, dizendo que tem fundo, que não vai contingenciar, que a segurança pública está linda e maravilhosa, se na ponta não está funcionando. Então, precisa ser objetivo, né? Eu tenho eu vejo que o lado de ser deputado, às vezes tu fica meio frustrado, que nem eu, né? Que a gente tenta ver as coisas acontecerem, né? E tu tá no legislativo, né? Tu não tá no executivo. Então você propõe leis, tu fiscaliza, tu vai para cima e tal. Só que quem tem a caneta é o prefeito, é o governador, entendeu? Então assim, tudo se torna às vezes mais difícil para a gente. Deputado, novamente incomodar o senhor aqui. Não. Eu esqueci da PL 2160. Como já foi para o Senado, qual a expectativa que o senhor vê, que o senhor está lá parlamentar, do andamento da PL 2160, que interessa para nós, da categoria de agente de trânsito, o nosso estatuto geral, porque hoje a gente está num limbo. A gente é segurança pública, a gente não é, a gente faz segurança pública quando eles querem, certo? Sim. E quando a gente precisa, realmente, a gente não é segurança pública. A gente simplesmente está lá nos parágrafos. Então, eu queria ver do senhor o que o senhor vê, vislumbra, como está lá em cima já no Senado. Eu acredito que não vai ter alteração no Senado. Eu acredito que o Coelho com a GT Brasil e com os representantes que estão indo lá trabalhar nos bastidores no Senado Federal agora, tem conseguido esse convencimento no Senado. E como a PEC 37 também não teve nenhuma oposição, você já tira um parâmetro por aí. Como não teve nenhum voto contra na PEC 37 dentro do Senado, tu já tira que a 2160 eles não vão ser contra. Então ele está trabalhando muito bem. Como avançou bem na Câmara, eu acredito que vai avançar no Senado. O Efraim também é uma pessoa que tem um bom senso ali, é uma pessoa que já tem uma afinidade na Paraíba com o Coelho. Preocupa, deputado, é quando que tem ano eleitoral. Não, por isso que eu estou falando, até o final do ano... Para tudo, eu sei que os municípios param, vai ser diferente. Então até no máximo 6 meses da eleição, correu tudo. O Coelho não sai de lá, né?
com os agentes de trânsito. Então, assim, quanto mais vocês derem esse apoio para a GT Brasil poder trabalhar em Brasília, pessoal, porque, assim, realmente o trabalho concentrado da semana passada que vocês fizeram e a gente acompanha lá, é um trabalho intenso, pô. Então, vocês precisam dar esse apoio para quem está em Brasília e para os senadores da pressão aqui. Então, quem são os senadores? O Heinz, e quem mais a gente tem aqui no Sul? Mourão. Então, quem mais vocês podem impressionar, pode falar, ó, tá lá na Comissão de Segurança. Quem são os senadores do Rio Grande do Sul que está na Comissão de Segurança? E em cima. É pressionar, marcar na rede social. Procure o senador Efraim, bora pautar logo esse projeto e tal. Aí vocês têm que ir para cima, não tem o que fazer. Mas eu acredito que nessa organização que o Coelho tem, basta a categoria abraçar e ir para cima, que não tem erro, não. A Câmara é mais difícil, pô. Se passou pela Câmara, o Senado é bem mais fácil. Obrigado. Obrigado, Silveira. Acho que o menino... É a mesma pergunta. Mais alguém? Alguma coisa? Pessoal, a dificuldade assim, lá é avançar as pautas, né? E, assim, infelizmente, independente do governo que esteja lá, o governo federal, eles trabalham muito essa questão de dar pressão nos temas que eles querem, de pressionar os parlamentares. Então, a importância da gente ter também representante dentro da política da segurança pública, ela é enorme, viu? Então, a gente precisa ter deputados federais, a gente precisa, a nível estado, a nível município, ter representantes de categoria. Então, a minha dica também para vocês aqui, ano que vem é um ano eleitoral, conversei muito com o Leandro também sobre essa questão da gente apoiar os parlamentares corretos, né, que já apoiem a segurança pública. Se tiver um colega ou outro que tenha chance realmente real de entrar, apoiar esse colega e tentar reunir a categoria, né, para que todos possam focar naqueles parlamentares, até por regiões. Eu acho que é muito importante, né? Eu estou numa campanha de reeleição em Roraima, mas se abrir uma brechinha para Senado, eu também estou disposto lá a enfrentar Senado Federal. Então, assim, a gente tem que ter no Senado e na Câmara apoiadores da segurança pública, né? E disso o parlamentar precisa da ajuda de vocês, pessoal. Não adianta só bater na porta do parlamentar. Não adianta. Eu bati muito na porta, fui presidente do sindicato da PRF 2015, 16, 17, fui representante da FENA PRF, eu bati em porta, eu pedia. Só que o parlamentar, hoje eu estou do outro lado. O parlamentar precisa de ajuda. Qual que é a ajuda do parlamentar? É um apoio na rede social, é o camarada na época da campanha, vocês reunidos dizer, nós vamos apoiar aqui na região noroeste esse candidato, na região sul nós vamos apoiar esse aqui, ir para cima, pegar as lideranças, ir para campo, caçar voto para o parlamentar, para gerar um compromisso com ele. Porque se o parlamentar só é pedido, e aí chega na eleição dele, não vê uma carinha das que está toda hora pedindo para ele para ajudar, ele no outro ano ele vai dizer, pô, eu fui eleito aqui, mas não vê esse cara aparecer na minha campanha, pô. Agora esse cara vem pedir de novo para mim aqui. Pessoal, não existe na vida essa história de que se você não ajudar, você não vai ser ajudado, pessoal. Não tem. Então, assim, coloquem isso também como um tema nas discussões das categorias de vocês, né? Isso para a Câmara de Vereadores, isso para deputado estadual. Não precisa ser um colega específico da categoria, mas é um policial civil, que o cara está sempre em reunião com a gente, o cara é parceiro, o cara tem chance, o cara está num partido bom. Opa, vamos lá com ele. Um deputado que vem para reeleição, que sempre ajuda também. Então, nessa região aqui, vamos dividir. Nessa região, pega esse cara aqui, vocês na outra região, pega esse outro aqui. Uma amostra na cara, pô. Não adianta o cara querer ficar escondido na política, não, pessoal. Quem se esconde na política não é lembrado depois, não. E eu sou bem sincero com vocês e vou falando aqui, porque eu sou de dentro da casa aqui de vocês. Eu me sinto muito confortável, né? E às vezes o político não vai falar isso pra vocês, não. Mas aí depois tu bate na portinha dele lá, ele pedindo viatura. Vários colegas PRF vêm pedir viatura. O outro não sei, mas na campanha não aparece um cara para te ajudar, meu. Aí tu quer ajuda depois? Enquanto que a enfermagem me levou nas costas aqui, os caras foram pra rua, pediram voto comigo. Vou ter que dar um OBS pros caras lá, pô, vou ter que dar um hospital. Então, assim, é só para vocês entenderem que o jogo político é esse. Né, de entrar em campanha também. Né, e ter esses representantes aqui para votar, para nos ajudar. Eu gostaria de falar exatamente nesse sentido, assim, Nicolete. Aqui o nosso sindicato, o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais, ele se coloca à disposição de todas as categorias da área de fiscalização, de segurança pública, na área de trânsito, para a gente, agora que a comissão especial estiver formada, para a gente trabalhar, pensar e trabalhar
de como agir nesse momento. A gente está à disposição aqui, os interesses são mútuos, tem muita convergência nos interesses e a gente precisa trabalhar junto. Eu dou um exemplo sempre que empurrar um carro sozinho pode dar um problema na coluna da gente, mas entre 4 e 5 empurrando esse carro, é barbada, nós levamos ele para qualquer lugar, é mais fácil. Então, se a gente conseguir unir esforços, o sindicato aqui, ele pode servir, sim, ele está à disposição para ser uma base de defesa dessas categorias, das nossas categorias, certo? Então, nós estamos à disposição. Com relação a... Exatamente, eu gostei muito eu tive várias aulas, né, com a Nicolete. Ontem eu tive uma aula, literalmente uma aula, indo daqui para um outro evento, né, no carro. Valeu cada instante assim, do aprendizado para como lidar com algumas situações, né? E esse item que ele falou, assim, dentro de todas as instituições, é natural, é normal, cada pessoa tem um pensamento, uma ideologia, isso é natural. Mas as nossas instituições, elas estão acima de qualquer ideologia e qualquer partido, né? Mas nós podemos unir aqueles que estão dentro de um lado de um pensamento ideológico dentro de cada instituição e apoiar algum parlamentar, apoiar esse parlamentar agora, né? Pega a outra ala e apoia um outro parlamentar, divide por regiões aqui, que nós podemos obter um sucesso. As instituições, elas não precisam só de um parlamentar, nós precisamos de um grupo. E não dividir, mas vamos apoiar esse pessoal, vamos apoiar. E esse é uma das bandeiras que nós temos aí para o ano que vem. Porque as pessoas que eu mais valorizo na minha vida, né, são aquelas pessoas que me ajudaram quando eu precisei. E não aquelas que vieram dar os parabéns para mim depois que eu conquistei alguma coisa. E acho que não é diferente com relação aos parlamentares. Tá? Então, esse é um trabalho que nós vamos fazer de maneira respeitosa a todos os parlamentares. O pessoal aqui no sindicato, o pessoal sabe, né, a gente tem uma orientação interna aqui do sindicato. Nosso trabalho é com todos os parlamentares, respeitando todas as ideologias. Nós não estamos aqui para puxar saco de um ou de outro. É claro que eu não posso me furtar assim, ó, o Nicolete dá um apoio fantástico para as instituições de segurança pública, eu não posso me furtar de agradecer ele. Independente, se o Nicolete hoje está num partido, se amanhã for para outro, independente disso, porque o apoio que ele dá para nós não interessa, é independente da questão ideologia. Então, é isso aí que eu quero deixar claro. Nós, aqui no sindicato, não estamos vinculados a partidos políticos. Nós estamos vinculados na defesa da categoria e do grupo maior, que vocês incluem: segurança pública, fiscalização, trânsito. Certo? Perfeito. Aí o que ele falou, por exemplo, tem a PEC 18 aí. Quem vão ser os deputados que vão ajudar as categorias na PEC 18? É observar também. O cara ajudou, cria-se um compromisso com ele. Aqui no Sul teve 2, 3 que ajudaram realmente, mudou nossa vida, a gente aprovou as guardas como policiais municipais, no CAPT do 144, a gente trânsito também e tal. Opa, ano que vem tem eleição, ó. Esses camaradas aqui ajudaram a gente, bora procurar, vamos tentar dar esse apoio para eles, para dizer, ó, vocês nos ajudaram aqui, agora a gente vai te ajudar daquele jeito. E o que ele falou é o seguinte, cara, o Rio Grande do Sul é imenso, são 34, acho que, deputados federais. Por exemplo, o cara vai lá, a deputada do PT está ajudando muito a categoria na região X. Cara, pega uns agentes de trânsito da região X aqui, cria um compromisso com ela, ajude ela lá. Aí tem um cara do PL aqui que ajuda pra caramba, tá aqui na região de Porto Alegre, meu irmão, pega a galera aqui do PL, quem é PL, quem que tem uma ideologia parecida, quem da agente de trânsito quer encorpar essa campanha. Agora, vai lá e se apresenta pro game, ó. Nós somos agente de trânsito, nós estamos aqui para representar a categoria, nós vamos te apoiar por isso, por aquilo, porque você já ajudou e nós queremos sua reeleição. Ponto, vocês serão lembrados. Ah, tem um Sanders que depende de candidato do Senado. Do Senado a gente precisa, pô. Pô, o Sanders é um parceiraço já da PRF, pô.
Quem é da região dele, outra região, ó, tem um Santos aqui candidato, vai ter outro candidato, Marcelo Van Hatten, outro cara bom, não sei o quê, vai ter outro candidato. Cria no Estado uma regionalização e de pessoas que gostam daquele parlamentar e viu que o parlamentar já ajudou e cria um compromisso. Porque se não mostrar a carinha, depois o cara é eleito e quer dizer, pô, mas não teve um cara da PRF, para o Santos. Pô, Nicolete, não teve um cara da PRF que me ajudou, pô. Não teve um sequer, pô. Né, Cristiano? Podia ter um. Se tiver alguém que seja, que foi um líder dele numa região, numa cidade, o cara vai dizer, pô, Nicolete, ó, PRF me ajudou lá em Santo Ângelo, cara. Pô, tinha 2 caboclos lá, desenrolado, foi pra cima. Quando eu ia, levava a gente pra minha reunião. Ponto. Eu já dei o recado aqui para vocês que Roraima eu estou tentando ver se eu, no meu estado, eu tento implantar isso. Mas aqui no Sul, estou dando essa ideia aqui para vocês, pessoal, porque eu acho que vale muito a pena e vocês aqui são organizados, a gente está vendo aqui a luta de vocês. Eu acho que a política é isso. Quem não gosta de política, assim, nem viva, né? Porque hoje tudo é política na nossa vida, pessoal. Gosta ou não gosta, é política. Politicagem é outra história. Uma política, ela faz parte da essência nossa. E a gente precisa, e as nossas novas gerações precisam entender qual que é a política boa que a gente quer para o nosso país e para as nossas vidas. Porque se a gente não implantar uma cultura de política também, desde criança, de adolescente, de entender o que é bom, o que é saudável, a gente não vai ter um futuro melhor, a gente não vai conseguir mudar a condição do país hoje, né? Então eu luto muito por isso também. Perfeito. Eu acho que quando a gente já nasce político, né? Já começa a chorar para ou ganhar uma... Quer dar uma mamadinha ali, tá precisando de leite, tá precisando então, de faz cobra. parte, faz parte. Então, era isso aí. Pessoal, mais alguma colocação, mais alguma pergunta? Por favor. Bom dia, deputado. Bom dia a todos. Me chamo Anderson, sou da STTP de Campina Grande, Paraíba. Opa! O senhor falou aí da PEC 64, do regime jurídico policial, né? A gente sabe que a gente ainda está dando os primeiros passos ali, o reconhecimento da segurança pública, mas há a previsão dos agentes de trânsito participar desse regime ou a possibilidade também? Não, os agentes de trânsito estão na PEC do regime jurídico policial. Está, eu até elenquei ali naquele outro slide, deixa eu até ver se está aqui, ó. Olha, agente de trânsito dos municípios, estados e Distrito Federal. Então, desculpa. Eu não, é que eu passei rápido aqui, desculpa. Eu até peço desculpa. Mas assim, a gente não deixou ninguém fora. Até eu dei o exemplo. Até o sócio educativo, que muita gente não coloca em nada, a gente colocou nessa PEC do regime jurídico policial. Por quê? Porque é importante que todos tenham a mesma previdência, a mesma questão da pensão. Então a nossa preocupação é isso, é colocar todos que fazem parte da segurança pública de uma forma ou de outra. Vocês, agentes de trânsito, têm a lei geral, vocês têm a PEC 37, que vocês precisam estar no CAPT. Então é interessante para a categoria vários projetos que estão parados e que estão andando lá na Câmara e no Senado Federal. Então, com certeza, nessa emenda que eu vou fazer agora, ela não vai ser o texto todo do RJP. Eu vou até dar uma melhorada no texto para poder, de repente, até passar. Então, a gente diminui algumas coisinhas, mas eu vou botar na emenda, a emenda falando de previdência, falando de pensão, e os agentes de trânsito vão ser contemplados também, tá bom? Obrigado, deputado. Agradecer todo o apoio que o senhor tem dado aí à categoria da Câmara. Parabéns ao pessoal da Paraíba aí, que vocês não param lá no Congresso também, não. Show de bola. Então, pessoal, mais alguém quer fazer alguma colocação, alguma palavra, alguma situação? Pois bem, só quero colocar aqui alguns itens. A gente, assim que for instalada essa comissão, a gente vai promover outros eventos aqui no sindicato e outros eventos, inclusive sendo transmitidos, de maneira que a gente possa discutir, a gente possa encontrar algum caminho melhor para superar os desafios. Então, pessoal, primeiramente eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui, de todos essas entidades que estiveram presentes. Todas têm interesse que a legislação seja mais favorável para a gente e, consequentemente, sendo mais favorável para a gente pode prestar um serviço melhor à sociedade com mais tranquilidade. Esse é o ponto essencial.
O sindicato se coloca à disposição aqui para ser um ponto, né, um ponto de encontro para a discussão disso. As portas estão abertas, os canais de comunicação estão abertos e a gente vai ter oportunidade de fazer outros eventos desse tipo aqui. Por outro lado, eu quero agradecer em nome do sindicato e lembrar que o sindicato não sou só eu. Gostaria que aqui hoje está presente, cadê o Isaldo, né? Isaldo, vem cá, Isaldo. O Isaldo está aqui, o Goya, por gentileza, vem aqui na frente, o Leonardo, o Cardoso, por favor, dê uma passadinha aqui, só para deixar claro que o sindicato ele não se faz de uma pessoa, né? A gente faz com, eu entendo que a gente faz com, o Cristani também, o Cristani está sem uniforme, esqueci dele. Não se faz de uma pessoa só e a junção das pessoas, né, num propósito, elas colaboram para isso. Então, agradecer vocês, né, eu sou o cara que estou aqui, eu e o Isaldo, a missão nossa é não atrapalhar o pessoal, deixar o pessoal trabalhar e tentar fazer as coisas funcionarem. Esse é o objetivo. Quero agradecer aqui o pessoal da retaguarda, nossos colegas, o Gabriel, a Júlia e a Alice também, que não estão aí. E um agradecimento especial aqui ao Nicolete. Nicolete que veio até aqui, né, se dispôs a vir até aqui, esclarecer isso e falar para quem não sabe que o gabinete do Nicolete na Câmara dos Deputados, ele é o nosso quase QG da segurança pública lá no Congresso, né, da área de trânsito, principalmente, que ele é o expoente lá no Congresso, e o apoio que ele dá é inconteste. Não é só ele, tem outros deputados também, mas ele faz parte de um apoio assim inconteste com nós, tá, pessoal? E eu vou pedir para o nosso diretor parlamentar, o inspetor Cristani, a entregar para o deputado Nicolete um mimo aqui, um agradecimento para ele. Esse mimo é para ele não esquecer das origens do Rio Grande do Sul, né? E a hora que ele assar uma carne, ele tem alguma coisa para usar. Por gentileza, inspetor Cristani, pode fazer a entrega para ele. Bom, bom dia a todos. Deputado Nicolete, então aceite aí de coração um pequeno mimo, uma pequena lembrança pelo que o senhor, pelo momento, agora nesse momento aqui, e também pelo que tem feito pela nossa categoria. Porque além de ser nosso colega, é alguém que leva os nossos pleitos aí ao Congresso. Sim. E também, pela sua fala final, um excelente consultor. Porque as dicas aí da atividade e os caminhos que a gente tem que percorrer para ter sucesso nos pleitos, o senhor nos deu aí os caminhos aí. Os caminhos. E isso é fundamental, porque a gente sabe que lá o processo legislativo, o jogo é bruto. É bruto. Não é para amadores, não. Valeu, muito obrigado. Então, receba de coração essa singela homenagem. Obrigado, deputado. Show de bola. Tudo de bom. Isso aqui. Achei que ia vir o símbolo do Inter aqui, mas já me frustrou aqui. Achei que ia vir meu Colorado aqui. Tem mais essa virtude, hein? Só o time que é vermelho. E o sangue, né? Que meu sangue não é azul também, não. Pessoal, eu queria agradecer, né, a cada um de vocês aqui. Eu acho que toda a vinda minha para o Rio Grande do Sul aqui, a gente tira boas experiências. E eu acho que assim, a política ela se faz no diálogo, na conversa também. E na segurança pública a gente deixa ideologia de direita e esquerda de lado. A gente sempre busca o que a gente tem ali como objetivo principal. E lá no parlamento, para mim, é segundo mandato, é experiência nova a cada dia, a gente aprendendo, é matar 2, 3 leões por dia, porque também não é fácil. Como eu falei, a gente fica de mãos atadas, às vezes, a líder partidário, a questão ideológica de briga de governo com não sei quem. Então, assim, é uma estabilidade muito grande onde você precisa manter tudo coordenado e não é fácil. Então, acho que muitas vezes quem me dá sustento são os sindicatos, o Sindicato do Rio Grande do Sul agora bem representado pelo Leandro, por cada um dos diretores. A gente sempre teve essa facilidade de poder conversar com vocês, isso é muito importante para mim.
o pessoal da AGT Brasil, os agentes de trânsito, os guardas civis, para mim, de forma assim, estão toda hora conosco lá, nos dando auxílio no que a gente precisa. E, pessoal, contem comigo aí, gabinete aberto em Brasília, precisando passar por lá, a gente deixa as portas abertas. Tem 2 PRFs que trabalham lá comigo, então isso facilita porque a gente pega tudo da segurança pública, né, e foca muito na segurança pública, não deixar passar nada. Né? E Deus abençoe a vida de vocês, estamos juntos aí, que o Inter saia vitorioso hoje.